Cada pessoa que tinha aquele mocoró levava que era para ajudar, passar a noite naquele torém ali, era dançando, era bebendo, era brincando. Cada pessoa tinha seu mocoró para levar, o mocoró. Chega a ficar dentro das cabaças que ela tá amarelinha, chega a orar, ficar com aquela boinha pra cair, bem sentadinho. Ali a gente bebia, chega, quando acabar tomar banho no copo, na lagoa, quando dá graças a Deus quando chegar aquele dia do torém, que era para se animar, que era para ir aquela festa, que era do torém. 10. Reservei este quarto em homenagem a vocês. Claro. Sempre tive vontade de me hospedar neste hotel com vista para o Douro. Gosto de espalhar as cópias dos documentos todos de forma ordenada, por data, pelo prazer de ver meu trabalho bem realizado. Começando pela certidão de nascimento, terminando no teu passaporte. Já tomei uma garrafa de vinho sozinho, acabo de abrir outra. Estejam servidos. Preciso confessar que à primeira vista sobre a mesa me impressionou, Sr. Félix. Documentos de escola, ficha médica, uma caixa de fotografias, pequenos brinquedos antigos. O que há neste embrulho? Uma boneca. E neste outro? Um presente, mas só entregarei ao final. Então nos conte, Sr. Félix, o que o senhor conseguiu construir para ela. Em resumo, teu nome é Aparecida Santos dos Reis. Nasceste em Almofala, a de Caldas da Rainha, em uma das casas que já foi demolida. Deixei isso em respeito ao teu desenterro, que me impressiona. Há aqui um mapa astrológico de brinde. É a parte mais divertida para mim, inventar a data de nascimento a partir do que o céu descreve, e te fiz uma escorpiana com ascendente em peixes, nascida em 28 de outubro de 1975, o que combina muito bem com tuas principais características. És filha única de um casal muito simples, Alvarinho e Estela. Teu pai trabalhava com marcenaria. Tua mãe era dona de casa, costurava e bordava. Ele recebeu uma oferta de emprego e os três mudaram para a praia de Nazaré quando tu tinhas menos de 2 anos. Foi lá que cresceste. E lá tua mãe encontrou trabalho fazendo as roupinhas das bonecas nas arenas que se vende aos turistas. Essa é uma delas, a que te ofereço como lembrança. Consegui em um antiquário, tem idade compatível com a tua infância. Poderia ter sido feita por ti e pela tua mãe. O pai mudou-se com a família para o Brasil e moraram no Rio de Janeiro por 3 anos. Isso vai justificar tua fala de brasileira. Mas o sotaque dela não é do Rio de Janeiro? Não creio que este detalhe vá ser necessário, Jorge. Apesar de ter tudo documentado, aconselho que não estique muito a conversa sobre o passado com outras pessoas. Tive pouco tempo, nunca trabalhei tão rápido. Peço desculpas, Félix, mas eu tinha data para voltar ao trabalho em Moçambique e não poderia retornar a Portugal tão cedo. Precisávamos deste passaporte e tudo mais desde que Cida decidiu ir comigo. É nossa chance, por isso pagamos a taxa de urgência. Entendo. Continuo, pois. Aparecida voltou para Nazaré com a mãe porque o pai morreu em um acidente no Rio de Janeiro, atropelado, pobre. Alvarinho, um homem bom. Por sorte, encontraram trabalho novamente, faziam as bonecas juntas. Aparecida cuidava da mãe pela saúde frágil.
Quando a mãe faleceu, a menina tinha 19 anos e assumiu a pequena empresa de bonecas, trabalhava em uma loja de artes locais e precisou viajar ao Minho com outros colegas artesãs para encomendar lenços e revender em Nazaré. E assim conheci a associação. Exatamente, tudo combina com o que aconteceu de verdade. O trabalho em Aboim, da Nóbrega, o encontro com Jorge e, a partir disso, a história é de vocês. Confesso que gosto desta frase. Qual? A partir daqui a história da tua vida é tua. As pessoas não têm essa consciência de que escrevem uma história enquanto vivem. Eu tenho, porque escrevo passados para vender. Sou um escritor da vida dos outros. Quanto custou, Félix? 20.000 euros, bem abaixo da tabela. Ora, senhor, sabemos que não existe uma tabela para este ofício. Estamos diante do único vendedor de passados do mundo. A minha, Jorge. A minha tabela. Cobrei abaixo porque foi fácil. Não tive obstáculos. Não havia rastros a encobrir. É caríssimo, mas cá está. É o preço de uma vida nova. Ela anotou 102 fragmentos de sonhos. Em nenhum há uma palavra que indique qualquer pista. O nome de um lugar, de uma pessoa, não há nada. Li todos um por um. Morrerei intrigado contigo, Aparecida. Comigo? Depois de tudo que já viu? Contigo, intrigado com essa mulher que atravessou o espaço tão longo por debaixo da terra e chegou viva, que tem cicatrizes fundas e fala com os mortos. Eu não ia mencionar, mas há uma mulher no banheiro deste apartamento. Alguém já te avisou? Não, cheguei tem pouco tempo. Como ela é? Muito magra, não para de limpar as coisas, mas parece tranquila. Eu não vejo nada, não me importo. Ela nos vê? Não, está concentrada em limpar as coisas. Provavelmente trabalhou nesta casa muito antes de ser hotel. Ela usa uma farda. Quando estivermos nus em hotel, vou lembrar dessa informação de que os funcionários mortos continuam a trabalhar. Não seja bobo, Jorge. Nem sempre vejo. Nem sempre eles estão. Isso depende. De minha parte, está bem. Assim que terminarmos aqui, vou viajar. A mala está pronta. Não me importo de estar um pouco com o fantasma. Não deve ser a primeira vez. E acho que podemos encerrar. Desejo uma boa vida aos dois, Aparecida e Jorge. Confira o dinheiro, por favor. Não há necessidade. Obrigada, Félix. Eu gostei do meu passado. Eu seria feliz costurando e bordando roupas de bonecas nazarenas. Essas saias todas, achei uma vida calma. Fico contente, Aparecida, mas gostaria de fazer um pedido. Um pedido? Sim. Se algum dia lembrares, por favor me conta. Vou telefonar para ti ou para Jorge a cada dia 28 de outubro, data do teu aniversário, todos os anos. Se algum dia lembrares o que aconteceu, poderias me dizer? Por que tanto interesse? Porque eu já tinha ouvido falar dos ressurrectos. Uma das pessoas que atendi mencionou que conheceu um homem em um asilo de loucos na Espanha. Foi mandado para lá porque apareceu em um canal do Golfo Pérsico, de dentro d'água, e foi encontrado por pescadores de pérolas. Ele contava a mesma história, falava espanhol e ninguém acreditava na tal viagem insólita. Sou intrigado com isso desde então. Repetia que não lembrava quem era,
mas não reconhecia ninguém ou nada daquele lugar. E por que não procurou tal homem? Eu gostaria de saber dele. Quando ouvi o relato, ele já estava morto. Nunca esqueci. Você viu nos diários, Félix? Os sonhos não revelam informações concretas. Não há mais nada. Florice e Fernando não sabem nada além do que me disseram. E essa é a única verdade que tenho. Sigo com minha decisão. Todos os anos vou dar-te os parabéns pela vida nova, dia 28 de outubro. Os documentos originais estão todos nessa pasta. As cópias da mesa vou guardar no cofre de sempre, onde estão todos. Muito obrigada, Sr. Félix. Foi muito bom contar tudo ao senhor. Temos um acordo. Prometes que contarás tudo quando lembrar? Se um dia eu lembrar. E o outro presente? Quase esqueci. Ainda bem que perguntaste. Lembra, Jorge, quando me disse que o tal homem que visitou a família Reis mencionou um livro da biblioteca do Palácio de Mafra? Sim, cheguei a pesquisar, mas não há registro de tal livro dos itinerários. Porque ele estava no índice de livros proibidos. Até hoje não pode entrar no sistema de catalogação oficial. Quando fui lá também, recebi a informação de que não havia registro, mas na saída vi a exposição dos volumes proibidos pelo Papa Bento XIV em 1754, incluídos no Index e cuja punição pela leitura chegava à excomunhão. O destino seria a queima, mas o Frei João de Santana escondeu alguns volumes com a lombada virada para dentro. E sobre o que são estes livros? Astrologia, levitação, iridologia, truques de prestidigitação, estudo das cartas do tarot italiano, quiromancia e, no meio deles, o livro dos itinerários. O que está neste envelope? O senhor roubou? É evidente que não. Fotografei todas as páginas. O título é em português, mas está escrito em francês por uma mulher identificada como Mademoiselle Vasquez, que escreveu aos 13 anos a pedido do seu avô, um vidente de muita fama que foi enforcado por adivinhar a morte da esposa de um homem muito poderoso. Antes da morte, sua última frase foi dirigida a ela. Escreva tudo o que viu. A menina andava com ele e assim pôde narrar a travessia dos feiticeiros, curandeiros e magos pelo mundo. Histórias de adivinhos, de famílias que vão mudando de nomes para não deixar rastro. Pessoas com poderes de incendiar casas inteiras com o olhar ou criaturas consideradas abjetas, com dedos jamais, corpos estranhos, mas, sobretudo, com acesso ao portal que liga os múltiplos mundos. Obviamente, é um livro trágico, porque a maioria morre. Crianças são assassinadas para que não perpetuem as maldições. Há massacres de toda ordem. O último capítulo tem o título de Os Ressurrectos. Começa com uma breve introdução, explicando que a autora só teve conhecimento desse fenômeno por uma carta anônima que recebeu em francês, escrita por um homem que assinava como Dominique Longchamp, amigo de seu avô. Fiz uma impressão a mais para ti e confesso nunca ter lido nada tão impressionante. A primeira frase é um assombro. Já está em português? Sim, tudo resolvido, Jorge Aparecida. Aqui termina o nosso encontro. Sigamos adiante. Eu a vender passados, Jorge a compreender as relações entre os povos e tu a ver os mortos e a ser a prova viva de uma alegoria do mundo. Sejam felizes, Jorge Aparecida. Não liguem para minhas asneiras. Sou um homem cético,
mas também já fui cego de amor. É quase certo que nunca mais nos veremos. Mas o que diz a primeira frase? O senhor pode dizer? Sempre chegamos ao sítio onde nos esperam. Cada disco eles faziam uma música. Tudo era a música do Torém. Canhungá, Canhungá amadurecer, mas é aqui madurecar de amadurecer. Canhungá, Canhungá amadurecer. Canhungá, Canhungá amadurecer. Canhungá, Canhungá amadurecer. Canhungá, Canhungá amadurecer, mas é aqui madurecar de amadurecer. Canhungá, Canhungá amadurecer. Canhungá, Canhungá amadurecer. Canhungá, Canhungá amadurecer. Canhungá, Canhungá amadurecer, mas é aqui madurecar de amadurecer. Mademoiselle Vasquez. Venho muito respeitosamente trazer o meu depoimento em uma carta, pois soube de tua empresa de escrever um livro sobre bruxos e bruxas, magos e videntes, cartomantes e mágicos, e toda a gente que sofreu o mal de encontrar o céu aberto e enxergar para lá e para o inferno, que escuta o além e sabe mais do que se pode ver. Fui amigo do teu avô muito antes de tu nasceres. Meu nome é Dominique Longchamp e tenho visto neste mundo do que são capazes os monstros e os anjos a levar a vida de homens e mulheres como quem faz voar uma folha no vento. Soube disso porque minha mãe repetia que ela mesma surgiu inesperadamente de um lago entre a Bolívia e o Peru, o Titicaca, o lugar mais bonito do mundo porque é de onde venho. Por lá existem ilhas flutuantes feitas de totora, onde os urros vivem, resistem, mal da coluna e com dores das pernas pelas pisadas instáveis de todo dia. Foi por lá que ela disse ter aparecido, do nada, do fundo do lago, com uma abertura na cabeça que parecia uma pedrada de ódio. Cuidaram dela. Por lá ficou sem falar nada há anos e anos, até que um dia falou. Lembrou-se de onde viera, mas fez de conta que não lembrava, e a mim nunca contou. Nunca soube. Só sei que somos bolivianos nascidos ali mesmo, alimentados por trutas de quinoa, nada mais. Meu pai, casado com ela, era uma espécie de bruxo do seu povo, mas quem mandava ali eram as bruxas que ofereciam os fetos de Yama para Pachamama em troca de proteção. Não escondíamos a história da minha mãe e assim soubemos de relatos de outros, esses a quem chamam de ressurrectos. Dos que nos contaram, muitos saíam da água. Depoimentos impressionantes que coleciono enquanto viajo pelo mundo. Sou curandeiro e vidente, viajo para onde me chamam e precisam de mim. Onde estou, pergunto se sabem de alguém, se ouviram falar de qualquer pessoa que tenha chegado de forma inesperada, mudo, confuso, e sempre alguém tinha um relato. Em Mumbai, me indicaram ir à Mesquita Raji Ali no meio do mar. Em maré cheia, ela parece uma ilha. Disser que eu fosse, pois na ponte de pedra que leva até lá havia uma mulher que falava francês. Eu a encontrei, revelava ter vindo de Poitiers, era uma vendedora de flores e foi atacada em uma madrugada quando voltava para casa depois de uma missa de Natal. Lembrava-se apenas disso e de aparecer no meio da mesquita, aquela onde apenas os homens poderiam entrar. Estava muito machucada
e pela forma como foi retirada, machucou-se mais ainda. Vivia ali a pedir esmolas, comidas, ajudava quem podia, cuidava do espetáculo de horrores, pernas necrosadas, doentes, terminais, todos ali dia e noite, encarou como missão e pena, não sabia como poderia um dia voltar, pediu minha ajuda, encontrei seus parentes, avisei a eles, mas nunca soube se voltou ou não para casa. Por um acaso, eu estava, anos depois, com um grupo de meditação na Gruta de Geita, em Beirute, e os funcionários do parque contaram de um homem que vivia ali com um menino. Não era turista, não comprou ingresso, não passou pela catraca, não falava árabe, francês ou inglês. Pareciam asiáticos ele e o menino. Eu mesmo não dominava mandarim, japonês ou qualquer outro, mas estive com eles e vi que o menino tinha uma perfuração no peito como marca de tiro. E ali viviam pela gruta. Não faziam mal, mas já eram alguns meses e não se sabia o que fazer com os dois. Em Praga, onde estive de lua de mel no meu terceiro matrimônio, parei com meu marido para que um desenhista fizesse um retrato nosso no meio da ponte. Pareciam muito bons os seus quadros. Era auxiliado por uma mulher que falava italiano, mas não conosco, apenas com o desenhista. Intuí que era uma semiviva, uma ressurrecta. Perguntei como chegou a ela. Saiu correndo, correu, mas eu pude alcançar porque a mulher não tinha fôlego. E ela me disse que apareceu sem saber, como no castelo, lá por alto, deitada no chão e sem o pé esquerdo. Só então reparei. Lembrou-se depois que era italiana, que vinha de Florença, onde trabalhava com artefatos de aço, e foi com um deles que seu marido arrancou seu pé por descobrir que a mulher o traía, e pediu-me muito que eu nunca falasse, nunca dissesse a ninguém, que não sabe como fui capaz de perceber, mas que ela precisava viver ali com seu filho. Chegou grávida. Teve o rapaz, o desenhista, que por talento podia sustentar os dois em Praga. Tão bela cidade, tão bela luz. Há também o homem idoso, já bem velho, que encontrei na praia do Tarrafal, a vender pastel de milho, e também havia algo que eu reconheci. Por isso o chamei, comprei os pastéis, percebi seu sotaque e perguntei sem rodeios onde ele havia aparecido. No Tarrafal, na prisão, ele disse destemido. Vinha de outra prisão inglesa, como outra farda. Este não tinha os dedos de uma mão e também nenhum constrangimento de contar que estava condenado a morrer na Inglaterra, porque cometeu crimes bárbaros que eu não gostaria de ouvir. O senhor foi salvo mesmo sendo criminoso, saiba disso. Conheces outros assim? Ele perguntou, e falei que sim, inúmeros pelo mundo. Contei de alguns, e ele não se importava tanto. Queria viver ali com a esposa, mesmo com a cabeça atormentada por pesadelos. O primeiro ressurrecto que conheci, que decidiu voltar para casa, foi um jovem austríaco, talvez com 25 anos no máximo, que eu nunca soube explicar como apareceu em um pomar de laranjeiras em Cuba, ali onde ficou por 12 dias e 12 noites, até ser encontrado por alguém, até não suportar mais comer e chupar laranjas. Foi acolhido por uma família do campo e seu alemão, obviamente, não servia para nada, mas ele era esperto e aprendeu aquele espanhol peculiar. Aprendeu a amar Cuba, a amar uma mulher cubana, e foi quando nasceu o segundo filho que ele sonhou que sua mãe estava perto de morrer.
Essa mãe, que ele jamais lembrara, mas no sonho ele via uma carta, o endereço completo, e não teria nunca dinheiro para comprar uma passagem até a Áustria, se não fosse pela ajuda de um professor, seu amigo, cliente do pequeno bar que mantinha com a família. Contou tudo ao homem em desespero, que disse poder pagar sua passagem caso pudesse escrever sua história sem nunca ser cobrado por isso. Foram juntos para a Europa e toda a história foi confirmada. Diz ele, o austríaco, que foi feito um filme de sua vida em Havana, premiado em festivais, mas que ele nunca quis ver. Mandou buscar mulher e filhos para viver em Salzburgo, conhecer a mãe nos últimos meses de vida, tomar conta da casa e de tudo o que ficou, retomar o caminho agora bifurcado. Era um músico famoso em Salzburgo e o conheci em um jantar na embaixada de Moçambique, na Áustria. Uma mulher que escutava tudo depositou um bilhete com o seu nome e telefone no meu casaco e, além disso, estava escrito apenas "Eu também". Parece tudo muito absurdo que tantas coincidências tenham acontecido justamente comigo, mas eu sempre soube, porque me disse um índio de quase 2 metros de altura que me aparecia quando eu precisava entender algo, que minha obrigação era anotar e escrever tudo, entregar a quem pudesse espalhar para que os ressurrectos um dia possam saber um dos outros e fazer algo a respeito desse segredo absurdo e misterioso, mas não raro que acontece aos que não estão ainda na hora de morrer. A mulher falava português, que por sorte eu já entendia, e contou que eu estava em Salzburgo a trabalho, mas vivia em Moçambique depois de muitos anos perdida no Oriente Médio, a vagar pelas terras dos profetas perto do muro do Templo de Salomão, no Jordão, no Mar Morto, no Lago Tiberíades, de água em água, vista como um dos muitos siderados que apresentam-se como novos messias, a falar da volta de Cristo ou de qualquer outra anunciação sobre fim do mundo, fim dos tempos. Ela bradava sua desgraça em português até a sorte de um dia ser compreendida. Não era a salvação porque foi tomada como pecadora, herege, tudo que fosse possível condenar, até que o encaminhamento para o exorcismo trouxe a possibilidade de fuga. Outra mulher que também estava ali no subsolo de uma igreja em Haifa era uma vidente poderosa e pôde ajudá-la a lembrar nos sonhos. Pôde encontrar seus parentes em Moçambique até que fosse resgatada por um irmão seu que nunca cansou de procurar por ela. Sem dúvida, um dos casos mais assombrosos aconteceu em Almadã, uma vila na Península Arábica que hoje está abandonada, assombrada, com uma mesquita quase totalmente coberta pela areia do deserto de Sarjá. A vila abrigava a tribo Al-Ketbi, até o dia em que o chão tremeu desde as 5 da manhã. Um gênio saiu por debaixo da terra a falar alto e a gritar. E contavam os antigos que era uma criatura da mitologia muçulmana, feita de fogo e da maldade dos olhos humanos. Desde então, a areia correu mais rápido para dentro das casas, com fúria dedicada à mesquita, que a cada dia estava mais e mais coberta pela areia. A Almadã é assombrada até hoje, e só gente de coragem chega até lá e toca aquela areia enfeitiçada. Dizem que se um casal for até lá e se beijar dentro de uma das casas, nunca mais será separado.
Mesmo que desejem, nunca conseguirão. Há registros de ressurrectos em uma fazenda de cultivo de baunilha nas Ilhas Maurício, ali depois de Madagascar. Começaram a perceber que as favas secas diminuíam e descobriram um homem escondido no galpão a comer as favas, a falar uma língua incompreensível. O pescador de pérolas no Golfo Pérsico, talvez o mais famoso de todos porque virou um homem rico e poderoso que conta sua história como se fosse fábula. Uma menina alemã despertou um pequeno povoado argentino na madrugada, dizendo que vinha do céu, que morreu cedo, faz milagres a alemãozinha e tem curado as doenças de toda a gente por lá. Nunca souberam de nada de sua vida. É trágica também a história da cuidadora de elefantes em Petróleo, que surgiu em uma savana, criou-se com os bichos, virou tema de matérias de jornais e foi reconhecida como uma jovem chilena que assassinou o pai, que abusava dela desde criança com navalhadas na sua vagina. Os lábios arrancados para que nunca outro homem a fizesse mulher. Ela o matou antes de ser morta, viajou do Chile para a África do Sul, no túnel assombrado que leva os ressurrectos. Corajosa e destemida, mas nunca quis voltar para a família, que sempre está com os elefantes, até que seu corpo foi encontrado por um outro cuidador de animais, graças ao comportamento anormal dos bichos. Os elefantes não deixaram que a polícia retirasse o corpo de lá, mas vendo de longe, parecia alguma doença de fígado, pelo tom amarelado da pele. Centenas de pessoas ficaram ao redor da mata. Dizem que era possível ouvir o canto fúnebre dos bichos em honra de Jemima, a misteriosa heroína chilena. Os nativos da América do Sul contam várias histórias de pedras que fazem o transporte invisível de um lugar para outro. Em 7 cidades, Serra da Capivara, no Cariri, é tudo ligado. Dom Sebastião de Portugal desapareceu no Marrocos e apareceu de volta na Ilha dos Lençóis, andando a cavalo, tomando conta de tudo. Deixo aqui, Mademoiselle Vasquez, o meu testemunho de tantas pessoas na esperança de que meu relato seja útil para o teu livro, que nós sejamos um dia compreendidos como mensageiros entre os mundos, os que abrem as portas, os que trazem as notícias, os que iluminam caminhos. Já não tenho tempo de vida suficiente para ver os dias em que os olhos sejam mais que 2. Estou perto da morte. Uma doença tomou conta da minha garganta, dos pulmões, e não há mais nada que a medicina dos homens possa fazer. Estou nas mãos do mistério. Sou o mistério. O vento conta, as nuvens ensinam, as almas voltam para dizer, as cartas avisam, é tudo o caminho de verdade, os astros no céu. É tudo o caminho de entender, a vida da terra é coisa pobre e tão podre no mal. Somos nós, os videntes, que iluminamos os céticos, os cegos, os fracos de espírito. Se achar por bem publicar minha carta no teu livro, autorizo que diga meu nome. Até lá, me dizem os guias, já estarei morto para o mundo dos homens e não corro o risco de ser perseguido. De certo, nunca soube de nada. Se querem saber por que acontece ou como, não serei eu a dizer. Só há um fato que é o mesmo nos ressurrectos. Todos somem e reaparecem no 10º mês do ano.
É entre outubros que se abrem as portas da salvação. Minha mais respeitosa reverência, Dominique Longchamp. E não tem rio que eu não atravesse, não tem caminho que nós não ande, não tem pau que eu não arranque, nem tem preda que eu não quero, e nem tem mal que nós não cure. Viemos lá das cachoeiras, com a força da natureza,